Voltamos então a conferir as agendas de hoje dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Carolina Belim de volta aqui ao Jornal Jovem Pan para contar todos os detalhes para a gente. Com você, Carol. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia reunido com prefeitos apoiadores em Brasília. Estiveram com ele Rodrigo Manga, que é prefeito de Sorocaba, interior aqui de São Paulo, e Davi Almeida de Manaus. Na ocasião, Bolsonaro falou sobre manter os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e também sobre o apoio que concedeu aos prefeitos durante a pandemia. Vamos ouvi-lo. Você não acha, eu desconheço, prefeitos que tenham atrasado a folha de pagamento do 13º, por exemplo. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos para todos os prefeitos, independente da coloração político-partidária de cada um. Então eu entendo que o prefeito Manga vem fazer aqui. Além de nós já termos encontrado outras vezes no passado. É hipotecar a solidariedade e a esperança dele em continuar tendo uma política sadia com o Executivo Federal, com a minha reeleição. Bolsonaro também esteve em Ceilândia, que é a região administrativa do Distrito Federal, fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ele conversou com eleitores, ele foi até a região para a gravação de um programa eleitoral e à imprensa. Ele disse que algumas famílias com as quais ele tem conversado entendem as dificuldades e os reflexos da pandemia e criticou promessa do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, de que os brasileiros irão voltar a comer picanha e cerveja todos os finais de semana. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve reunido com políticos e também entidades, representantes de entidades e movimentos sociais organizados, como a Associação Derrubando Muros e também o Todos pela Educação. Na ocasião, Lula disse que tem sido muito perguntado sobre ministros, nomes para compor o governo no caso de vitória nesta eleição. Ele disse que não vai dar nenhum nome antes de vencer as eleições e também falou sobre compor um governo que tenha perfis técnicos e também de nomes políticos, que, segundo ele, é muito importante. Lula também comentou e criticou a proposta do presidente Jair Bolsonaro, que é de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal dos atuais 11 para 16 integrantes. Vamos ouvi-lo. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. E eu tive a sorte de indicar 6 ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. O que eu indiquei foi por currículo de gente indicada e nunca pedi um favor. Tenho orgulho de ter indicado 6 e nunca pedi um favor, porque eles não foram indicados para me ajudar. Eles foram indicados para cumprir o papel da Suprema Corte que está escrito na Constituição. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. É isso, os destaques das agendas dos presidenciáveis. Rodrigo Constantino fez um semblante de reprovação a essa fala de Lula. Constantino queria, inclusive, resgatar essa fala de Lula, porque ele criticou a proposta de aumentar o número de ministros na Suprema Corte e disse: eu indiquei 6 ministros e nenhum deles era meu amigo. O que você acha disso? Ele tinha algum tipo de relação com esses ministros? Eu quase engasguei aqui, Daniel. Realmente não era amigo, só talvez o caso do Lewandowski, que era amigo da família. Mas no caso do Toffoli, ele era advogado, né? Era advogado do PT, trabalhou com o Dirceu e não se considerou impedido de julgar, nem mesmo o mensalão, quiçá vários outros casos. O grau de cinismo do ex-presidente Lula, ele beira a psicopatia. Isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, em primeiro lugar, ele apoia o regime ditatorial da Venezuela. Ele gravou vídeo pedindo votos e apoiando o Nicolás Maduro. Ora, a Venezuela passou por esse processo de expansão da Suprema Corte e aparelhamento. Ele não criticou na época, ele endossa. Segundo lugar, o PT foi o responsável pelo aparelhamento da Suprema Corte brasileira. E a última coisa que esses ministros indicados pelo PT fazem é ser guardião da Constituição. O que eles têm feito todo dia é exatamente rasgá-la para ajudar o companheiro.